Olá, eu sou a Eduarda. E eu sou o Gabriel. E você está ouvindo o DireCast, um podcast gravado na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Aqui nós discutimos diretores de filmes, suas escolhas artísticas e a essência que os torna únicos. Conosco temos Marco Freitas, historiador de cinema, publicado em revistas internacionais. Muito obrigado por poder participar do nosso podcast. Como vai, Marco? Muito obrigado, uma honra estar aqui e poder falar com o público de vocês. Nesse episódio, devemos discutir o trabalho do diretor estadunidense Quentin Tarantino. Conhecido pelas suas cenas violentas, referências de cultura pop e diálogos lendários e profanos. Tarantino nasceu em 1963 na cidade de Kenosville, no estado de Tennessee. Que filmes ele é conhecido por dirigir, Gabriel? Bem, vários. Pulp Fiction, Tempo de Violência, Kill Bill Volume 1 e 2, Bastardos Inglórios, Django Livre, Era uma Vez Sim em Hollywood e outros tais filmes. Também ganhou Oscars por melhor roteiro devido a Pulp Fiction e Django Livre. Então, pode fazer umas perguntas, Eduarda? Bora! Marco, você encontra um traço comum na obra desse diretor? Vocês já citaram aí referências a muitos filmes, né? Ele era funcionário de uma locadora nos Estados Unidos, ele foi durante anos. E quando ele começou daí até a desenvolver essa ideia de escrever roteiros, e então os filmes dele são meio que uma salada assim, de referências a filmes, usar a expressão que vai parecer pejorativa, mas filmes B, né? No sentido de filmes de baixo orçamento, mais daquele estilo que também se chama em inglês, também é usada de forma pejorativa muitas vezes, exploitation, que são filmes sensacionalistas, né? Que tinham muita nudez e muito tiroteio, muita violência. Então ele tem vou rimar agora, violência com tendência, mas ele tem a tendência de colocar essas influências nos filmes e fazer meio que um coquetel pop, diríamos assim. E também o diálogo dele, gente. A gente disse que é lendário. Eu botei lendário aqui nos roteiros, que eu não sei se é lendário, porque eles referenciam muito, né? Pulp Fiction é o que mais falam. Eu falo bastante de Pulp Fiction. Eu muito curto o trabalho dele em Pulp Fiction. Várias das falas dele, por sinal, não tô aqui desencavando nada, várias das falas dele são também inclusive várias são de outros filmes também, né? E daí daqui a pouco eu acho que até uma das razões de ele ter ficado tão popular tem a ver com a geração, né? Do pessoal de pesquisa, né? O pessoal tem acesso a muita informação aqui e ali, então ele tem essa tendência. Mas só aproveitando, a gente até falou em off antes aqui sobre até filmes dele, né? Na minha opinião, o melhor dele, na verdade, é o único que ele escreveu o roteiro, mas não foi uma ideia dele. O roteiro foi baseado num livro, que é o filme Jackie Brown, que é o segundo longa-metragem que ele dirigiu, que é com a Pam Grier, com a participação do Michael Keaton, o elenco enorme até, o Robert Foster, no grande papel da vida dele, o Robert De Niro está numa participação especial até no filme, o Samuel L. Jackson, né, que está em acho que todos os filmes do Tarantino. Então esse filme tem um tom, vai parecer pejorativo, mas eu não estou usando de forma pejorativa, policialesco, né? Então é sobre uma aeromoça que dá um golpe e ela tentando se aposentar, e dela tem envolvimento com os gangsters, né? Então tem essa pegada assim, mas no roteiro original, no livro, na verdade não era uma personagem negra. E ele, como é grande fã da Pam Grier, que é uma atriz que fez os chamados Blaxploitations, que eram os filmes de ação dos anos 70, né? Protagonizados por afro-americanos, né? Por atores negros, pretos, né? Tanto homens como mulheres, e eram filmes em geral, bastante violentos e baratos. A Pam Grier foi a maior estrela desse subgênero. De novo, não estou usando de forma pejorativa, mas Blaxploitation. Então ele queria de uma forma homenagear a Pam Grier, e ela que nunca havia estrelado um filme A, né, um filme classe A no sentido assim de orçamento, fez.
esse filme e, né, então foi um lance muito legal. Então ele basicamente adaptou o livro para as características dela, né? E antes da Dora fazer uma pergunta, eu quero só explicar. A origem do filme B era um cinema antigamente, certo? Tinha 2 filmes a expor. E um filme A, de, se me engano, ou um filme B+. Filme B+, né? Isso. De, se me engano, ou era tipo, ok, se for esse filme que se quiser ficar pra assistir o outro. Exatamente. Ou, assim, paga um, tipo paga assim, paga um e leve 2, né? Leve 2. Tipo, o atração principal era o filme Exato. A. O filme B era tipo, um favor de um estúdio aqui, né? Vamos botar esse filme aqui. Tinha muitas... existiam muitos cinemas chamados drive-ins, né? Aquele cinema cine alto, né? Eu, não querendo também revelar a minha idade, mas certamente o André, que eu tô olhando aqui, daqui a pouco vai até fazer sinal dizendo que não foi no Cine Altos, mas eu sei que ele foi muito mais do que eu. Mas eu fui, posso falar? O nome não existe mais cinema. Cine Alto Riviera. Era lá em Tramandaí. Cansei de ir, falando sério assim, só que passava tudo que era filme, inclusive filme A e tudo mais. Mas nos Estados Unidos tinha esse lance de, às vezes até triple features, ou seja, 3 filmes. Então o cara via um filme, tipo assim, normalmente de terror ou com alguma criatura gigante, pagava um filme, daí tinha um depois de caranguejo gigante, então o cara pagava um e via, né? Mas assim, a gente tem a tendência até meio de rir disso, mas tem muita coisa legal desses filmes B, muita coisa. E se pegar Kill Bill, por exemplo, apesar de ser um orçamento enorme, é um filme B de coração, né? O que o filme apresenta ali, ele é muito mais ambicioso em grana, mas dá pra ver que o coração dele é de filme B, né? Tem muita coisa assim hoje em dia, né? Muitas vezes tem filme B assim, que só que é feito com grana alta e tem um ator famoso e o pessoal vai feliz da vida e não veria o B mesmo, né, na locadora. Então, no caso, tudo bem, desculpa, eu fico aqui, às vezes parece, me ajudem, por favor. Marco, eu gostaria de te perguntar qual a sua parte favorita da produção artística do Tarantino? Já que a gente conversou, tem off aqui, né? Eu não sou assim, não sou fã. Eu vi, acho que 80% das coisas que ele fez, não sou grande fã. Mas uma coisa que eu gosto ainda, porque é só a pessoa rever o filme, mas ele não tá mais fazendo, exatamente porque ele tá trabalhando com orçamentos muito altos, é que ele era meio conhecido por dar uma nova chance a atores que estavam em baixa, né? Então hoje ele fazendo filme com Leonardo DiCaprio e com Brad Pitt, na verdade ele não tá fazendo isso, né? Mas pega no Jackie Brown, por exemplo, né? A protagonista é a Pam Grier, que era uma atriz totalmente B. E o par dela no filme é o Robert Foster, que Deus o tenha, né? Que é um ator que foi A e tava super B fazendo mais de 20 anos. E o interessante é que o Robert De Niro, que é A, é coadjuvante no filme. Então hoje em dia, infelizmente, se tu vê, por exemplo, Django Livre, tem pequenos papéis aqui e ali de atores B, mas são papéis super pequenos, né? Os protagonistas, na verdade, são, né? No Django Livre, no começo do filme, eu me lembro até que tem um cara que vende os escravos, e aquele é um grande ator, James Russo. Mas se o Tarantino estivesse trabalhando no começo da carreira, o James Russo seria um papel bem maior. Seria o companheiro que faz o Hans Landa, né? Perfeito. Por exemplo, exatamente. Então essa coisa, né? A pessoa na época do Pulp Fiction, né? Falaram até erroneamente, se me permite, desencavou o Travolta, que estava desempregado. Travolta não estava no auge, mas ele tinha feito 3 filmes de bebê falante que renderam milhões. E ele não estava ganhando 10 milhões, mas ele estava ganhando 2 milhões. Que não é pouca coisa, né? Ele não estava, claro, no mesmo padrão. E o que eu quero só dizer é que mas ele estava um pouquinho em baixa. E hoje em dia a tendência, né, é que ele, com um orçamento de 95 milhões, 100 milhões, os estúdios falam, né? Olha, tu pode até dar uma ajuda aqui e ali, mas a gente quer que os protagonistas sejam os caras... Os nossos caras. Os caras podões, né? PH, né? E então, quer dizer, esse é um charme que eu realmente gostava, né? Assim, quem é que ele vai dar uma mega chance agora? Só que hoje em dia, por exemplo, o Jackie Brown, o papel do Robert Foster seria do Robert De Niro. Eu amo Bastardos Inglórios, é um dos meus filmes favoritos, certo? Eu já vi vi 3 vezes, acho que foi o filme que eu mais revi. Então, já que eu falei, a Dora fala Tim Burton que ela ama, eu falo um pouco do filme que eu amo.
eu gosto, eu me faço de intelectual, eu sinto David Lynch, eu aprecio coisas mais avançadas. Eu também gosto de um filme onde eu vejo nazistas sendo explodidos, certo? Claro. Eu gosto de ver filme com ação legal. Eu curti ver Cães de Aluguel. Eu achei legal ver Cães de Aluguel. Eu achei legal ver Pulp Fiction. Eu realmente curto violência quando é legal. Quando é tipo... Eu gosto de violência quando é gente ruim, certo? Só que... Não vamos esquecer Sim, que, claro. que no Cães de Aluguel todos ali eram assaltantes de banco, né? Então. Mas tudo bem, mas eles eram anti-heróis. A gente, claro, torce por eles, né? O filme, claro, o primeiro que ele dirigiu foi o Cães de Aluguel. Até tem uma coisa até interessante, assim. Eu tava morando nos Estados Unidos na época e o filme já tinha sido lançado em Cannes, mas não tinha sido lançado nos Estados Unidos. Mas eu tinha ouvido falar, né, bastante já do filme e sabia da história do Tarantino, de trabalhar em locadora, blá blá blá, né? E daí uma vez eu tava em Santa Mônica, acho que faltava um mês pra lançar Cães de Aluguel, e o Harvey Keitel, que é o protagonista do filme, passou de carro. Eu segui ele umas 2 quadras de carro, e quando veio o sinal, eu fiz sinal e falei, né, boa sorte com o Reservoir Dogs, que tava pra ser lançado. E o brabo que eu vi o filme não gostei. Mas o filme, na verdade, assim, até rolou na época... uns certos ruídos, assim, porque tem um filme japonês chamado City on Fire, que é de um diretor chamado Ringolan, que é 90% igual, né? E daí o pessoal sempre comparou, não sei o que, o Tarantino, não, mas eu fui influenciado, não sei o que, mas é muito, muito parecido. Então, só que eram os caras da Yakuza, mas de terno preto, com camisa, sabe? É muito parecido, né? E é sobre um pós-assalto. Tu não vê o assalto, assim. Então, tem essa coisa, né? Que algumas pessoas chamam de plágio, outras chamam de homenagem. Mas ele que na minha opinião, ele é super conhecido como roteirista e diretor. Eu, na verdade, gosto dele bem mais como diretor do que roteirista. Eu acho ele... né, tem umas cenas muito legais do assalto, ali com um pouquinho de câmera na mão, assim, né? E é também com Michael Madsen, né? Que Deus o tenha, faleceu há pouco aí, com aquela cena da orelha, que por sinal é também tirada de outro filme. Mas o filme tem essa coisa assim, né? E foi um filme barato. E na verdade até mesmo sendo barato, Cães de Aluguel, ele é um filme muito mais elogiado do que de renda. Ele rendeu mal. E olha que foi bem barato, mas ele foi muito elogiado daí, né? E os atores têm a tendência, tipo assim, eu quero um papel que eu possa ter uma cena com uma mega fala, um mega discurso. E então o pessoal começou a fazer fila para trabalhar com ele, né? E daí, depois o Jack Brown, ele começou com orçamentos super grandes, né? Então, de novo, ele não tem orçamentos mega, mas ele tem orçamentos bem grandes, né? O Bastardos Inglórios, eu me lembro até que, né, é um filme que tem um pique legal, mas pode ver, o confronto final é num cinema. Então, pra te falar a verdade, né, eu me lembro que quando eu fiquei sabendo do orçamento, assim, pô, mas... né, a guerra final é num cinema, não é uma coisa tão grande, mas é cheio de atores bons ali e o filme rendeu, né? Isso é importante. Então ele tem uma legião de fãs ao redor do mundo muito grande. Então os filmes dele pagam nos Estados Unidos e pagam na Europa e pagam na Ásia. Então os filmes dele, até filmes mais caros, ele tem a tendência de render 3 vezes o que custou, né? Então isso aí, né, pra cinema hollywoodiano é muito importante. O filme pagar, né? Então... E a sua opinião, eu acho algo meio difícil achar, né? Que mensagem do Tarantino e a obra dele quer produzir? Mensagem... A ideia do Tarantino que não tem mensagem. Talvez essa é a ideia dele. Não, eu acho... Ele gosta muito de um tema que é um dos temas mais sagrados no cinema mundial, no cinema asiático, que é a de vingança, né? Então, não sei se dá assim pra dizer que é uma mensagem, mas sei lá, tipo assim. Mas isso a gente já via em filmes do Charles Bronson, aquele papo assim, né? Se fizer mal pra alguém que eu gosto, né, tu vai pra lama. Eu acho que seria alguma coisa assim, né? Quer dizer, não tem um pouquinho que eu acho interessante até no Django Livre, né? Porque é uma coisa, eu me lembro que ele falou até na época, ele assim, teve uma minissérie muitos anos antes que era sobre escravatura, chamado Raízes. E ele falou, o que eu não gosto muito é que quando tem filmes sobre temas importantes assim, o filme, a mensagem vem em primeiro lugar, né? E depois vem a diversão. Não, eu gosto de fazer filmes que sejam entretenimento e daí eu empurro a mensagem.
eu acho isso super nobre, sabe? Ou seja, não faz panfleto, né? Então, se você vai fazer um troço até com uma mensagem política que tu quer empurrar aqui, faz alguma coisa que primeiro seja um entretenimento bem legal, que as pessoas assistam, e daqui a pouco tu empurra ali. Até porque se a pessoa não captar a mensagem subliminar, ela pelo menos vai captar o que o filme, né, faz. Então daqui a pouco, se a pessoa até não... Difícil não ter alguém no mundo que não saiba sobre o nazismo, mas se a pessoa até não souber sobre aquele período da história, aquele período horrendo, né, ela pelo menos vai achar o filme interessante, porque tem bastante tiro e tem bandido morrendo queimado. Então, sabe? Então, quer dizer, eu acho que é isso, essa ideia dele, e ele falou isso com todas as palavras. Ele falou, sabe? Então, eu vou fazer esse filme. Django vai ser com o fundo de escravatura, mas basicamente é sobre uma dupla interracial, e os caras estão... Ele quer recuperar a mulher que foi raptada. Então, isso eu acho interessante. Ele fala assim, eu faço filmes de gênero, ou seja, faroeste, mas... E daí eu posso colocar mensagem. Mas nunca mensagem, e daí filme. Isso até, se me permite dizer, eu sou um grande admirador de alguns filmes nacionais brasileiros, mas isso no Brasil sempre foi o contrário. Então, mensagem primeiro, segundo, terceiro, quarto, e depois a gente vê se o filme diverte, né? Até a palavra diversão é uma coisa que sempre foi mal vista nos meios críticos. Cara, esse filme é bom? É divertido. Como se diversão fosse alguma coisa ruim. É muito forte isso. Tanto que uma coisa muito forte, se me permite dizer, tem vários produtores brasileiros que assim, esse filme aqui é para público, e esse aqui, eu acho bizarro isso, quer dizer, né? Esse filme aqui, como é que é? É para mercado. E esse aqui, fica, mas então não pode fazer um drama importante que seja mercado? Então é como se eles separassem muitas vezes, né? Se esse filme aqui é cabeça, é pra tu dormir nos primeiros 15 minutos, sabe? E pra tu não entender nada. E, isso aqui, então, esse aqui tem que ser desmiolado, é pro povo. Eu nunca entendi, né? Por isso até tem um filme, aquele do M. Night Shyamalan, o filme até, é com Bruce Willis, só um pouquinho. Sexto Sentido? Obrigado. Eu acho Sexto Sentido um exemplo perfeito das duas coisas. É um filme extremamente inteligente, bem dirigido, bem interpretado, e é um filme com um mega potencial, e levou um monte de gente para os cinemas, né? Então tu fica assim, esse seria como se fosse feito no Brasil? Esse é para mercado? Mas esse é cabeça. Sabe por que cabeça tem que ser um troço? Daí eu fui muito cinema cabeça, assim. Por sinal, eu sofro de insônia, e já tive vários momentos que eu perdi até o meu problema de insônia, porque eu ia, tipo assim, tô com muita insônia. Ia ver um filme assim, sabe, de 4 horas de duração, mas assim, em 20 minutos eu tô roncando, e eu ronco alto, né? Que ex-namorados até já me abandonaram várias vezes. Pois é, mas assim, sabe, porque tu, né? Então tu vê assim que o diretor tava querendo defecar a regra, né? E não tá interessado no público, né? Tem muita coisa assim no cinema nacional, no cinema francês tem muita coisa assim. Eu já vi uns filmes poloneses que eu não tô te mentindo, daí é 10 minutos que eu durmo mesmo assim, sabe? E eu acho interessante o cara, né, se preocupar com a trama. Ela tem que se movimentar, tu tem que seguir a trama interessado, e daí tu coloca alguma mensagem, mas não mensagem. Eu não vou citar aqui, mas tem um filme muito famoso, brasileiro, premiadíssimo, de 40 anos atrás, que eu me lembro assim, sabe, tem vários, né, assim, ganhou um monte de prêmio, e tu fica assim, mas o filme não é interessante, mas é nobre a causa. Então, poxa, tá entendendo? Em Hollywood, a causa, ainda assim, é vingança, que não é uma vingança do... Não é um personagem com vingança. Eu sinto que a vingança, tipo, o Tarantino, ele ama aquela período de história. É a vingança do Tarantino por cima da família Manson por matar Sharon Tate. A vingança é um filme meio meta-vingança. Na verdade até não aconteceu, né, a vingança, né, porque ela morreu. Infelizmente, né? Ela morreu. Ele reescreveu, no caso, a história. Mas o filme não é pra ser histórico, tudo bem. Sim. Mas ele tem essa coisa do... E ele tem um lance que um diretor até americano fez um filme clássico chamado The Wild Bunch, que era... acho que era... Esqueci o título em português, mas é um faroeste bastante conhecido. E o nome desse cara era Sam Peckinpah. E esse Sam Peckinpah era chamado poeta da violência.
Então, normalmente, se tu vê cena de tiroteio e o cara tá levando tiro em câmera lenta, vem desse cara, desse Sam Peckinpah. E o Tarantino é grande fã dele. Ele não coloca câmera lenta necessariamente nos filmes, mas o cara conseguiu extrair poesia de cenas violentas. E o Tarantino nota que ele tenta fazer isso, né? Até umas cenas de tiroteio na mansão, no Django Livre, tem um lance disso, do cara tá estirado no chão e ele está usando o cara meio como barricada e os tiros não param. Ele gosta dessa coisa, né? E já teve confronto dele também com críticas, né? Falando, por que tu põe tanta violência no filme? Né? Pra que tu quer dizer isso? E ele, porque é muito legal. Porque é legal ver essa... mas tu não acha que vai influenciar dele? Não, é um filme. Claro, a gente pode discutir isso a vida toda, tem gente, né? E eu acho até que algumas coisas até podem influenciar. Mas tu espera que o público saiba diferenciar, né? Então, né? Porque se a gente for por essa loucura, tu não pode mais fazer filme de super-herói. Claro. E diziam até que nos primeiros filmes do Superman, no seriado, diz que teve criança que pulou do telhado. Com capa, né? Com a toalha. Mas tu espera que as pessoas saibam separar. E ele é um dos caras que sempre fala isso. Não, eu vou continuar botando muita violência porque é bacana pacas tu vê na tela. E tem teorias até que dizem, né, que a violência tu vendo na tela, daí tu não precisa fazer na vida real. Tu meio tem uma sessão quase orgásmica assim, com a violência na tela. Então acho que isso é um assunto interessante. Mas ele é muito criticado por alguns críticos por causa disso. Por ele gostar, principalmente no Kill Bill. Né? Aqueles litros e litros e litros e litros de sangue, né? Artificial. É bem violento que o Bill eu venho assistindo. Ele é um filme bem violento e é de vingança, né? Basicamente, ela é uma vingança porque ela, né, foi estuprada e tudo mais e daí ela passa o filme e, claro, faz uma lista de quem ela tem que eliminar e vai um por um, né? Então, eu acho complicado esse lance de tu querer, né, culpar filme pra isso. Eu acho que existe uma relação, mas, né, então se quer dizer que se houvesse filme da Disney de cachorro mimoso, sabe, teria... Dizem até que filme de cachorro mimoso fez muita gente comprar mais cachorro, mas sim, tá entendendo, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente não tá aqui pra isso, no caso, né? Perdão. Marco, a utilização, né, de cenas extremamente violentas, ela pode vir a prejudicar a narrativa? Eu acho pra quem não gosta de violência, né, na tela, né, eu acho que a gente vê na tela, assim, os vários filmes de vingança pessoal, vamos citar uns aqui, por exemplo, né, Os Desejos de Matar, do Charles Bronson, né, o diretor e o roteirista faziam questão de quê? Fazer uns bandidos tão canalhas, tão crápulas. É uma manipulação baratíssima, mas eficiente. Então, no primeiro terço do filme, tu viu os bandidos só fazendo por merecer. E daqui a pouco, né, cara, falando sério, quando o Charles Bronson pegaram e vai atrás, tu tá falando, né? Tu tá torcendo pelo cara. É uma manipulação, mas a gente... É uma coisa, acho que natural da gente, né? Então... Sabe, tinha um vídeo aí, rolava na internet, um cara até passa um cachorro, ele dá um chute no cachorro, depois o cachorro vem e ataca. Eu assisti 26 vezes seguidas, tô ali assistindo assim, sabe, morde demais, porque é uma manipulação barata, mas isso funciona. E quando tu vê que o Bill, tu torce por ela, né? Ela foi sacaneada pelo marido, no casamento, blá, 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 e depois, né, poxa... Depois, né? depois ela é estuprada em coma. Em coma, um troço... Eu achei até, assim... meio baixo nível, mas é a escolha dele. Mas o que acontece é o seguinte, tu tá esperando sim, vamos próximo. Eu não espero a hora do próximo cara, do próximo vilão ser dizimado, né? Então, e daí daqui a pouco o que eu acho interessante é quando daí esses papéis de vilão tu põe atores bem bons. Hans Landa, todo mundo cita Hans Landa, né? Sim, exatamente, no Bastardos Inglórios. Então, é uma manipulação que funciona, né? Esse gênero, né, de vingança é uma coisa, eu não tô te mentindo assim, acho que os primeiros filmes feitos na história eram bang bangs, mudos, antes de comédia, tá? E tinha esse tema. Então tu vê os caras roubando o banco e os caras, né, ou então os caras atacam uma diligência, tu espera que eles sofram. Exatamente, né? Então, como é que tem gente que fala como é que é, tem que eles acabem sofrendo por como é que a gente chama, alergia à pólvora. Né? Então, sabe? Então acontece. Mas é isso.
esse foi mais um episódio do Direcast. Muito obrigada pela sua presença, Marco. Valeu. Com a produção de Gabriel Zene e Eduarda Mota, a participação de Marco Freitas e trabalho técnico por Matheus Giuseppe e supervisão de André Pritolucci. Esperamos que você tenha curtido esse episódio e você volte para o próximo.